ele não pode, ele deve ser visto como um dividendo, um investimento de longo prazo. A Eletrobras tem um negócio interessante. Primeiro, ela não vai quebrar, nunca. Porque o governo não pode quebrar, tá certo? Segundo, ela é um dos papéis que tem uma relação preço-patrimônio das menores. O valor patrimonial de uma ação da Eletrobras hoje, depois de sofrer alguns prejuízos e ter o seu valor patrimonial diminuído, é cerca de R$46. Ela custa 8, certo? E ela custa 8 as ações ordinárias, as ações preferenciais elas custam 12. Muito bem. Ela tem no seu estatuto cláusulas que obrigam a empresa a distribuir um dividendo mínimo, prioritário e obrigatório. Qual é esse mínimo? Esse mínimo é 6% sobre o valor de capital das ações preferenciais. Então você vai pegar o quê? Você vai pegar a quantidade de ações e verificar qual é o capital que representa essas ações. O capital você multiplica por 6 e aquele produto você divide pela quantidade de ações. Essa regra significa concluir que o valor do dividendo por ação da Eletrobras é R$ 1,63. R$ 1,63. Se ela for pagar o dividendo. Se ela for distribuir esse valor a título de juros sobre capital próprio, que incide uma tributação de 15%, então esse valor passa a ser o quê? Líquido, de 1,43, 1,44. Porque a Eletrobras, ela reajusta esse valor anualmente. Então, ela a partir do dia, quando termina o exercício, a partir do dia 1º de janeiro até a hora que ela paga, ela reajusta, certo? Então, o que acontece? Fica assegurado aos detentores de ações preferenciais a percepção de um dividendo de 1,43 do mínimo. Se você pagar R$12, certo? E você vai receber 1,43, qual que é o yield? O yield é mais ou menos uns 13%, 14%. Portanto, é mais do que a renda fixa. Acontece que a Eletrobras custa hoje R$12, mas a questão de uns 3 meses atrás custava 8. Certo? Então ela subiu 50%. Então, as ações elas têm esta característica, elas têm este fundamento de hoje valerem um pouco mais e daqui a pouco poder até valer um pouco menos. Então, a arte, talvez, de se investir no momento certo, primeiro é rezar para que caia, né? Tá certo? A arte é você acompanhar, e acompanhar os movimentos de mercado. Então, o que vai acontecendo? Na razão direta em que vai se aproximando o momento em que ela vai distribuir o dividendo, evidentemente ela vai crescendo de preço. Correto? Então, a Eletrobras, ela assegura a quem tem ações preferenciais, classe B, esses 6%. Quem tiver ações preferenciais, classe A, que é muito raro, a Petrobras assegura 8%. E as ações ordinárias, o que ela faz? Ela vai projetar um determinado lucro. Desse lucro, ela vai tirar o valor que ela vai pagar para as ações preferenciais classe A e preferenciais classe B. O remanescente do lucro, ela pode distribuir para as ações ordinárias. E é o que ela faz todo ano. Só que as ações ordinárias, elas não têm um valor garantido. Elas têm um valor de necessidade. O que é essa necessidade? Do governo cumprir suas metas, certo? Se o governo tem uma necessidade muito grande de cumprir metas,
Por exemplo, no ano de 2012, ela deu R$ 1,10. Então, o yield dela foi mais de 25%. Certo? Ela chegou a custar R$ 5,00, na época que houve a medida provisória. Né? Hoje ela está custando 8 e alguma coisa. E ainda, então, se você for comparar 8 e alguma coisa com R$ 45, é um dos papéis de menor relação preço-patrimônio. Então, agora, a Eletrobras já custou R$ 40. Tá certo? Um dia ela pode voltar a custar R$ 40, tá certo? Qual é a expectativa? Amanhã, se entrar um governo que vá contemplar uma administração competente, enfim, um monte de coisas que possa permitir com que o lucro da Petrobras evolua, então ela pode também subir de preço. Então é um papel que normalmente vale a pena ter numa carteira. Só que, dentro desta configuração que eu estou avaliando, existe um momento assim, mais inteligente de você comprar o papel, que é quando? É quando a empresa vai distribuir ou está para anunciar a distribuição.